Vamos abrir aqui o nosso jornal com a nossa querida Berenice, porque para fechar a conta do governo Lula só tem uma solução: aumento de impostos. Nesta quarta-feira, a equipe econômica envia ao Congresso um texto fatiado. A medida pretende minimizar a derrota do governo diante da derrubada da MP 1303 pelos parlamentares no último dia 8. A repórter Berenice Leite traz os detalhes aqui para nossa audiência. Enquanto isso, o desenho do orçamento para o ano que vem não passa de um esboço mal feito. Vamos então dar boa tarde aqui à nossa queridíssima repórter lá de Brasília. Berenice Leite já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. É isso mesmo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu apresentar ainda hoje aqui ao Congresso Nacional 2 projetos de lei que basicamente dividem aquele texto da medida provisória 1303, que caducou depois do prazo, que não teve análise aqui do Congresso Nacional e que previa aumento de impostos. O primeiro projeto de lei, eles insistem, inclusive, naquela taxação, no aumento dos impostos, melhor dizendo, nas plataformas, no caso das plataformas digitais de apostas. E ainda prevê aumento de impostos no caso das fintechs, que são os bancos digitais. Eles acreditam que os bancos digitais pagam menos impostos do que os bancos tradicionais. Isso é um tema, inclusive, que está gerando uma divisão, né, dentro da Febraban, porque ambos argumentam, tanto as fintechs quanto os bancos maiores, ambos argumentam que eles é que pagam mais taxas. O fato é que isso está proposto dentro desse PL, que deve ser apresentado ainda hoje aqui e analisado pelos deputados, inicialmente, na sequência, Casa Revisora do Senado. Já o segundo projeto de lei, o ministro Fernando Haddad faz aquele malabarismo, né? Ele fala que é previsão de corte de gastos, só que, na verdade, ele está se referindo a voltar a onerar aqueles 17 setores que recebem um incentivo do governo, né, por meio da isenção de impostos, algo que já vem sendo, inclusive, judicializado no Supremo Tribunal Federal e que eles querem reforçar agora via projeto de lei. Esse também é um texto que deve encontrar aqui bastante resistência por parte dos parlamentares, que acreditam que o impacto disso, né, a isenção de impostos nos 17 setores, garante, inclusive, a empregabilidade. E voltando a onerar, isso pode gerar um efeito cascata no sentido de desemprego, e a economia obviamente também sofre os impactos de tudo isso, menos dinheiro circulando na economia. Então, agora, esses 2 textos devem ser apresentados aqui. Claro, o ministro Fernando Haddad deve se reunir com lideranças, até mesmo para poder articular a passagem desses projetos de lei, ainda mais depois dessa derrota que teve aqui da medida provisória. E olha que tinha acordo naquela época, né? Quando a medida provisória nem chegou a ser votada, foi uma derrota para o governo mesmo, que acabou sendo traído ali por parte do Centrão, que acabou votando contra o mérito. E nem chegou a ser analisado, na verdade, o mérito da medida provisória que aumentaria os impostos. Então, agora a gente vai acompanhar mais essa tentativa do governo de arrecadar com esses 2 projetos de lei. A previsão é que o orçamento ganhe aí uma robustez de pelo menos 20 bilhões de reais. E a lei de diretrizes orçamentárias, como você disse, ainda é só um esboço, porque precisa saber quanto de dinheiro tem em caixa para haver, de fato, uma divisão por pastas e setores, né, do governo que precisam de investimento, economia, saúde, infraestrutura, tudo isso. E agora existe também um outro impasse, que é do mercado financeiro, que está bastante relutante, desconfiado. Afinal, ano que vem nós temos ano de eleição e o governo, eles duvidam muito que o governo vai querer cortar gastos em um ano em que eles precisam ali emplacar principalmente os seus programas populistas. Então, a gente vai acompanhar aí nas próximas horas, quem sabe, a apresentação desses 2 projetos de lei, que deve tramitar de uma forma diferente, não deve passar por comissões. Obviamente vão apresentar algum requerimento de urgência para acelerar esse processo, até porque a lei de diretrizes orçamentárias tem prazo para ser entregue, viu, Geise? Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no Jornal da UES. Até daqui a pouco.
Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre um excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer o nosso time de hoje. Vamos começar então já dando boa tarde para ela que vem em dose dupla sempre. Essa semana, Marina Helena conosco. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Pantera Geise, Mestre Serrão e a toda a nossa maravilhosa audiência. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Eu saúdo o trio Bia, Marina e Geisiane, que hoje está esplendorosa. Agora, as notícias de hoje não são esplendorosas, não. Já a gente analisa tudo no segunda edição. É isso aí, Serrão. Olha só, vamos começar, claro, pela Marina. Marina, a gente tem aí, então, a baita, grande solução, a ideia genial com J, nesse caso, do governo Lula. Aumentar taxação para tentar fechar a conta. Aí é interessante, Marina, porque ao longo aí dos últimos meses, nós assistimos a discussão em relação à regularização das bets. Tem agora essa questão da Finitec, inclusive, que tem uma ligação lá com aquela história da Faria Lima, do PCC, enfim, que eles começaram a investigação ali, e que é, de certa forma, também justamente algo não taxado pelo governo e imediatamente entrou ali na mira petista. Então a gente tem aí essa baita solução, governo petista, aumentar taxas e continuar, claro, entregando um péssimo resultado. Pois é, e tem uma outra questão que a Berê trouxe aí, que é de novo um projeto para acabar com a desoneração em folha, que foi algo que já foi derrubado pelo Congresso, o Congresso não aceitou, e aí o que o governo Lula fez? Recorreu ao STF. Então, de novo, né, a mesma coisa com o IOF. O Congresso não aceitou o IOF, o que o governo fez? Recorreu ao STF. O Congresso tem dado, pela primeira vez, né? Vamos agradecer aqui, tem dado tem mostrado que não quer mais aumento de imposto, que chega, né? Depois de 27 aumentos de impostos, finalmente o Congresso acordou e parece ter dado um basta. Mas a gente sabe, como diria Milton Friedman, né, parafraseando Milton Friedman e trazendo aqui para o PT, se colocar o PT para administrar o deserto do Saara, vai faltar areia. E é isso que está acontecendo. Mesmo com 27 aumentos de imposto, recorde absoluto de arrecadação, o governo está com um rombo nominal das contas públicas de quase R$1 trilhão. Então, falta dinheiro, porque é isso, eles não sabem administrar. É igual às estatais que foram lucrativas no governo anterior, né? Eu participei ali na Secretaria de Desestatização junto do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, e que agora estão com um rombo gigantesco. Precisa achar 20 bilhões para colocar no Correios. Então, mas segundo a ministra, isso não é rombo, né? É investimento estatal, não tem prejuízo. Nós, brasileiros, mal sabe ela que a gente que paga a conta sente o rombo, sim. Mas é isso que a gente vê, Geisiane. Mesmo com recorde de arrecadação, falta dinheiro. Essa que é a grande realidade. Isso faz com que a gente esteja com um país de maior carga tributária, maior endividamento entre os emergentes, maior taxa de juros. Essa que é a realidade. Então, a gente está com uma taxa de juros recorde aí dos últimos 20 anos, por isso, porque o mercado está dizendo não dá para emprestar para esse governo, eu preciso de uma taxa muito alta para emprestar, porque é muito arriscado, e a população endividada e tudo isso que a gente está vendo. Então, eles recorrem sempre à mesma história. Mais imposto, mais gasto que imposto, e assim a gente vai indo cada vez mais no buraco. Quem pegar o ano que vem, quem assumir o ano que vem, vai pegar o fiscal brasileiro em frangalhos, uma bomba relógio. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.